Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como vai, minha irmã preciosa? E você, meu irmão amado, tudo bem com vocês? Acredito que sim, porque quando nós entendemos o Evangelho da graça de Deus, mesmo que passemos períodos, passemos por dificuldades, lutas, seja lá o que for, a coisa vai bem, porque aqui dentro de cada um de nós, a palavra do Evangelho da graça de Deus foi enraizada. E nós sabemos que Ele sempre nos levará em triunfo, seja em toda e qualquer situação, situação difícil, situação de dores, de tristeza, situações de alegria, de conforto, seja lá o que for. A palavra diz que em Cristo Ele sempre nos conduzirá em triunfo. Por isso nós temos que ter paciência nos momentos difíceis, alegria nos momentos fáceis, e ir caminhando um dia de cada vez com muita paciência, reinando em vida um dia de cada vez com paciência, sabendo que aquele que nos chamou para a sua graça, Ele nos irá levar através de Cristo em triunfo. E é uma alegria muito grande poder chegar até você, você que está aí nos assistindo pelo YouTube, no seu celular, smartphone, pela sua TV, seja lá qual meio for. É uma alegria chegar até você, porque eu não estou chegando até você levianamente, para ficar falando coisas, para me aparecer, para que você me ache ser um grande pregador. Não, no meu coração não existe nada disso. Eu não tenho nenhum interesse em glória humana. Você entende isso? Eu não tenho nenhum interesse em elogio. Eu não tenho nenhum interesse que alguém me defenda ou me exalte alguma coisa. Isso é tudo coisa humana, coisa da carne, do homem caído. O meu interesse principal, como tenho dito sempre, é que você entenda e creia no Evangelho da graça de Deus. Que a palavra do Evangelho da graça de Deus seja enraizada profundamente no teu espírito, no teu coração. Porque eu sei que quando assim acontece, a própria palavra vai te levar a um nível profundo de fé. A própria palavra vai te levar a uma região sobrenatural no espírito, de fé e de conhecimento. E quando isso acontece, você passa a viver o Evangelho da graça de Deus em liberdade. Você é liberto da religiosidade. Você passa a compreender o que é e o que não é o Evangelho da graça de Deus. Você passa a compreender o que acabou na cruz e aquilo que começou depois da cruz. Você adquire maturidade. E é para isso que nós estamos aqui trabalhando com a palavra de Deus, para que você adquira maturidade, conhecimento e produza o fruto para o qual você foi chamado por Deus, para produzir. Esse é o nosso objetivo principal. É esse, ser uma voz, somente uma voz que lhe traga conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E isso para mim é a grande riqueza. Se isso acontecer com você, para mim isso é o milagre, é a grande conquista. Para mim ser próspero é isso. E quando a palavra de Deus prospera no teu coração, então eu prosperei, porque atingi o objetivo verdadeiro. A verdadeira prosperidade está em que as pessoas acordem, enxerguem o Evangelho, enxerguem a verdade, se libertem do falso Evangelho.
ela adquire o conhecimento por revelação do Evangelho da graça de Deus. Isso para mim é ser próspero, é produzir esta coisa linda no coração de cada um de vocês. E quando isso acontece, então eu me torno um colaborador, somente isso, do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta. Que coisa boa, né? Estar com a Bíblia aberta nas cartas de Paulo. E hoje nós vamos ler Gálatas capítulo de número 6. E vamos ler 2 versículos, versículos 14 e 15. Então vou recapitular. Gálatas capítulo 6, versículos 14 e 15. Então você tem que prestar muita atenção nisso que eu vou dizer. Então fique conectado aí, não deixa a tua mente viajar para lá, para cá, e acompanhe a leitura que eu vou fazer. Versículo 14. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora preste muita atenção no versículo 15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão, mas o que vale é ser uma nova criação. Então olha que coisa interessante Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele se gloriava na cruz de Cristo. E através desta cruz ele mostra 2 dimensões. Ele diz assim: através da qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que coisa interessante. O que Paulo tem em mente quando diz que a cruz fez uma separação? Então, tudo aquilo que era antes da cruz, acabou na cruz. A lei, a religiosidade, os mandamentos, toda aquela parafernália de coisas que eles praticavam na velha aliança, aquela religiosidade toda, acabou na cruz. E depois da cruz, tudo começa novo. Você pode ver que a nova criação, ela se manifesta depois da cruz. Você pode ver que a igreja vem a existir depois da cruz. A igreja não existia antes da cruz. Antes da cruz era a história do povo judeu, não era a igreja, era a história do povo judeu. Depois da cruz surge a igreja, tendo Cristo como cabeça e a igreja como o corpo vivo de Cristo. Então Paulo está dizendo que na cruz ele morreu para toda aquela coisa da velha aliança, morreu para o mundo religioso, para os mandamentos. A cruz dividiu o que é velho daquilo que é novo. Então Paulo disse, olha, ele se gloriava na cruz, ele se gloriava nesse conhecimento, em saber que isso já havia acontecido na cruz. Então entenda, meu irmão querido, tudo que antes da cruz acabou, tudo aquilo, todas aquelas manifestações, aquelas práticas diante da cruz acabou. Depois Jesus Cristo morre e diz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Jesus ressuscitou, dali para frente se estabelece o novo testamento no meu sangue, Jesus Cristo disse, o sangue da nova e eterna aliança. Começa-se o que é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então Paulo se gloriava nisso. Ele sabia que a cruz havia separado, ele estava crucificado para o mundo religioso, e o mundo religioso estava crucificado para ele. Agora no versículo 15, presta bastante atenção, eu acredito que você já está mais maduro no evangelho da graça de Deus e vai ter entendimento disso que eu vou falar. Eu me preocupo com aqueles irmãozinhos mais novos,
não aprenderam a discernir as coisas ainda, estão chegando agora para o Evangelho da Graça de Deus, ainda não tem discernimento, ainda a religiosidade não saiu da cabeça deles, das emoções deles, eles têm dificuldade às vezes de entender essa linguagem simples que nós empregamos aqui para falar do Evangelho. Versículo 15. Agora presta atenção, pois nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão. O que Paulo está dizendo? Paulo descobriu uma coisa que vai além da circuncisão e vai além da incircuncisão. O que é circuncisão? Era a marca da lei, era o que se praticava na velha aliança para quem estava debaixo da lei. Era o evangelho da lei, para que você entenda, os ensinos de Moisés e tudo mais. O que é incircuncisão? É a prática do evangelho, não tem circuncisão, não se pratica a lei, não se vive debaixo da lei, se vive debaixo da graça de Deus, a salvação é pela graça. E todas as coisas da parte de Deus para o homem que estão na nova aliança são dadas gratuitamente. Agora Paulo está dizendo que nem a circuncisão é alguma coisa e nem a incircuncisão. Agora Paulo fala uma frase gloriosa que você tem que entender. Olha o que ele diz: mas o que vale é ser uma nova criatura. O que vale na ótica de Paulo é ser uma nova criação. Uma criação nova que só acontece depois da cruz. Então Paulo não, quando ele diz isso, ele não está muito preocupado com lei. Ele foi o pregador da graça, recebeu o evangelho da graça de Deus, conheceu tudo sobre a graça, como nenhum outro conheceu, estabeleceu a verdadeira e eterna nova aliança através do evangelho da graça. Mas Paulo está dizendo que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. O que vale é ser uma nova criação. Na ótica de Paulo, com relação a Deus, ele está dizendo que o que valia é ser uma nova criação. Então geralmente a gente fala, né, o pessoal da lei, mas tem muita gente na graça de Deus que não é uma nova criação, que nem nasceu do alto ainda. Tem muita gente que aderiu ao evangelho da graça de Deus, acha bonito, já não gostava de ser dizimista, ofertante, se livrou de tudo isso por aderir ao evangelho da graça de Deus, né? Não gostava de um monte de coisa, aí viu que o evangelho da graça de Deus é uma coisa boa, que eliminou tudo aquilo. Então ele vem para o evangelho da graça de Deus, mas ele não é uma nova criação, ele tem o evangelho da graça de Deus na mente dele, é só letra, não é espírito. E não é uma nova criatura, ainda não acordou no Espírito. Então ele está na graça de Deus, o alvo dele é só discordar, criar dissensão um com o outro, concorda, discorda, concorda, ou pregar coisas que só condenam as demais pessoas, assuntos que atraem a multidão para si. Então eu vou repetir, mesmo na graça de Deus, pessoas que estão ouvindo o evangelho da graça de Deus, que se dizem estar debaixo da graça, tem um monte deles ainda que não é nova criação. Pastor, como o senhor identifica que eles não são nova criação? Por aquilo que eles falam. A boca revela o que está dentro do coração. Então quando se fala, você identifica que ainda quem tem essa fala, ainda quem afirma certas coisas, ainda quem defende certos pontos, não é a nova criação, porque não entendeu certas coisas ainda. Então Paulo fala, olha, nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão é alguma coisa. O que vale, na ótica de Paulo com relação a Deus, é ser uma nova criação, uma nova vida, uma nova pessoa. Está bem claro isso? Então marque esse ponto. Nós vamos trabalhar agora e dissertar para você entender o que é ser essa nova criação, como isso acontece. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 3, vou repetir isso 2000 vezes. Depois que Deus criou todo o nosso planeta,
os céus, a terra, os animais, os vegetais, criou tudo pelo poder da sua palavra. Então convém dizer isso. A palavra do homem não tem poder de criação. Você entende isso? A palavra do ser humano não é poderosa como a palavra criadora de Deus. Às vezes a pessoa fica confessando coisas da cabeça dela, é palavra dela, não é palavra de Deus. Nunca vai acontecer isso na sua vida. Só falar coisa positiva, falar com medo que se falar alguma coisa negativa, essa palavra negativa vai trazer mal para a vida dela. Isso é infantilidade, isso é coisa de criança. Então entenda, a palavra do homem não tem poder de criação. O único poder de criação tem a palavra de Deus, a palavra que é espírito e que é vida. Saiba discernir isso. Então depois que Deus criou todo o planeta, formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele o fôlego da vida. O homem passou a ser alma vivente, deu o planeta para o homem administrar, só deu um mandamento para o homem. Vou ler o mandamento, Gênesis 2, versículos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o que Deus falou para Adão? Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, só tem uma árvore que você não pode comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desta árvore, você vai morrer, vai morrer. Então no capítulo 3, você já conhece a história. Aquela serpente teve um diálogo com a mulher olhou para o fruto, viu que aquilo é agradável, comeu do fruto, deu ao marido e ele comeu, e abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, se esconderam de Deus, aquela história toda que você já sabe. Mas Deus havia dito que se eles comessem do fruto, eles morreriam. E eles morreram. Eles morreram aonde? Presta atenção. Olha o versículo 7 de Gênesis 3, diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Presta atenção. Está dizendo que os olhos deles se abriram para uma dimensão. Se abriram para uma dimensão, é sinal que se fecharam para outra dimensão. Então, eles tinham uma visão com os seus olhos, totalmente diferente. Mas quando eles comeram do fruto, eles tiveram a visão aberta para uma outra dimensão e perderam a dimensão principal que eles enxergaram antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então eles morreram. Você lembra que Deus, depois de ter feito o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente? O que foi esse sopro? Vou falar de uma forma bem simples, para a criança entender. Esse sopro foi como se Deus pegasse uma partícula de si mesmo e soprasse essa parte de si mesmo ali naquele boneco feito do pó da terra, uma parte de si mesmo. Quando essa parte de si mesmo, essa partícula de Deus entrou ali no homem, o homem passou a ser alma vivente. Gênesis diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aonde está a imagem e semelhança de Deus? Essa partícula de Deus que ele pôs ali no homem, que é o espírito do homem. Ali está a imagem e semelhança de Deus. E quando essa partícula sobrenatural, esse sopro de Deus, essa parte de Deus entrou no homem, forma-se a alma do homem e o homem passa a ser alma vivente. Então quando o homem comeu do fruto, ele morreu. Essa partícula de Deus que entrou nele, que era o espírito dele, ele morreu. Os olhos dele se fecharam para o mundo de Deus e se abriram para o mundo de trevas, de medo. Você pode ver
que a primeira coisa que eles tiveram quando Deus veio conversar com eles tiveram medo de Deus. Deus já se tornou estranho. Deus já se tornou um objeto de medo, de acusação, e eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque eles morreram no espírito, perderam o contato com o mundo sobrenatural de Deus, e os olhos deles se abriram para uma dimensão de trevas, de medo, de se esconder de Deus, totalmente diferente. Então não vou entrar aqui detalhadamente. Então esse primeiro casal, depois que comeu do fruto, morreu, se tornou estragado. Eles continuaram vivos fisicamente, mas no espírito eles se tornaram mortos, eles morreram. E eles, através deste ato, eles abriram o planeta para que duas coisas entrassem no planeta. Eu vou ler aqui para você, Romanos 5:12, para você entender o que diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, está dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, então o pecado já estava fora. Era uma coisa que não existia nesse nosso mundo, mas existia fora dele. Quem sabe um dia eu vou te explicar sobre isso detalhadamente. E também entrou uma segunda coisa, entrou a morte. Significa que a morte já existia, mas não tinha entrado no mundo. É sinal que existia fora do nosso mundo, fora do sistema. Em algum lugar ela já existia, porque ela entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. A morte passou a todos os homens. Por isso que todos os homens pecaram. Então, quando o homem comeu do fruto, ele morreu no espírito. Ele se tornou uma alma vivente destruída, doente, escravizada. A natureza física do homem foi sabotada, foi mudada, se tornou viciada através dos seus desejos malignos, se tornou totalmente estragada. E o homem morreu para Deus e entrou numa dimensão cujos olhos foram abertos, uma dimensão das trevas, dimensão do mal. E o pecado entrou no mundo através disso, e trouxe uma segunda coisa com ele, chamada morte, e a morte passou a todos os homens. É por isso que a morte existe. Esse corpo que está aqui vai um dia morrer, o teu corpo de carne vai um dia morrer. Por que ele vai morrer? Ele não foi programado para morrer, mas porque a morte entrou no mundo, então esse corpo se tornou sujeito à morte e vai morrer. Somente o corpo vai morrer. Então, quando eles cometeram esse ato, essas coisas entraram no mundo e perverteram o planeta inteiro. Desde as árvores, os vegetais, os animais, o ser humano. O nosso planeta se tornou um planeta pervertido, destruído, contaminado. Um sistema maligno veio governar o nosso planeta. Essa coisa chamada pecado é um sistema maligno que entrou no planeta e trouxe a morte com ele e contaminou o planeta todo. Eu estou resumindo isso. Eu poderia te dar muitas aulas a respeito disso, mas agora não tenho tempo. Então olha aqui no versículo 17 o que Deus diz para Adão. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que ordenara, não comeste, olha lá, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás delas o sustento, durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que morras. Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então o que Deus disse para Adão? Adão, porque você fez isso, comeu desse fruto, entrou o pecado no mundo, entrou a morte, maldita é a terra por tua causa.
Presta atenção nisso. O que é uma maldição? É um mal que entra e muda todo um sistema. Então, quando Adão pecou, entrou o pecado e a morte no mundo, todo esse sistema da terra, dos animais, dos vegetais, do ser humano foi mudado, entrou debaixo de maldição, foi tudo contaminado. Olha o mundo como está, um mata o outro, um rouba o outro, é uma loucura. Você vê o homem que não conhece a Deus se matando, se roubando, se destruindo, porque existe a desigualdade social, porque os pobres são explorados pelos ricos, isso no mundo todo. Porque existe doença, porque existe sofrimento, porque crianças nascem defeituosas, porque existe tantos vírus que acometem a saúde do ser humano. Maldita é a terra por tua causa. Aí Deus diz, agora você vai ter que suar muito para comer pão, vai ter que trabalhar muito. A terra vai produzir um monte de coisas que não existia. A terra vai produzir cardos, abrolhos, e você vai suar muito para comer o teu pão, até que você morra e volta ao pó, porque você veio do pó e ao pó você tornarás. Então, você entende que o ser humano se tornou estragado, o primeiro casal se tornou estragado, destituído da glória de Deus, morto no espírito. Todo o planeta foi contaminado. O planeta, apesar de ainda ser lindo, está estragado. Se você for ver em Gênesis, os animais não comeriam uns aos outros, eles comeriam ervas do campo. Ninguém comeria outro ser vivo, de carne e ossos, para sobreviver. Todos comeriam ervas do campo. Nem o ser humano comeria carne. O ser humano viveria das árvores do jardim. Mas a coisa caiu debaixo de tamanha maldição, que a natureza começou a se autodestruir, um comendo o outro. Daí que surgiram os vírus, as doenças, tudo trazido através destas duas coisas. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Então, esse primeiro casal gerou filhos e filhas. E todos eles nasceram contaminados, estragados como eles se tornaram. Por isso que Paulo fala, a morte passou a todo ser humano, porque todos pecaram. Você entende? O primeiro casal pegou o vírus, para você entender, e gerou a raça humana inteira, e todos nasceram com o vírus, nasceram mortos espiritualmente. Todos nasceram estragados, todos nasceram corrompidos, todos nasceram totalmente destruídos, pecadores. Será que você entende isso? Veja bem, para mim te explicar o que Paulo está dizendo em Gálatas, o que vale é ser uma nova criação. Paulo está dizendo que a circuncisão não é nada, e nem a incircuncisão é coisa alguma. O que vale é ser a nova criatura. Então todos se estragaram, todos se tornaram destruídos, todos se tornaram destituídos da glória de Deus. Eles perderam a imagem e a semelhança de Deus, perderam a imagem e semelhança de Deus. Agora vamos lá para João, capítulo de número 3. Vamos ali ver aquela conversa sobre o novo nascimento. João capítulo 3, vem um homem muito religioso chamado Nicodemos. Ele vem conversar com Jesus. Eu já preguei muito a respeito disso, mas vamos lá, João capítulo de número 3. Vamos trabalhar com calma nisso, para você entender o que é a nova criação. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Presta atenção o nível deste homem, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. Então, vem um homem profundo conhecedor da lei, presta atenção. Um homem que conhecia tudo do Velho Testamento, um dos principais. Olha que para ser um dos principais, precisava ter muito conhecimento. Ele vem de noite ter com Jesus e fala assim para Jesus: Rabi, né? Sabemos que você é mestre, vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele vem ali humilde falar isso com Jesus. O que Jesus responde para ele? Versículo 3. A isto respondeu Jesus, olha lá: em verdade te digo, presta atenção, se alguém não nascer de novo, outra tradução fala nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Mas Nicodemos sabia tudo do Velho Testamento. Ele era mestre, dava aula, ensinava, pregava nas sinagogas. Mas esse conhecimento que ele tinha não lhe dava poder de nascer de novo. Por quê? Porque ele vivia debaixo da lei. Se você for ver o Velho Testamento todo, não existia novo nascimento no Velho Testamento. A lei não produzia nova criação. A igreja não existia na velha aliança. Não existia. Ele conhecia tudo do Velho Testamento, mas Nicodemos, Jesus falou assim: Nicodemos, se você não nascer do alto, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino, você não vai entender nada do reino. Mesmo você sendo um judeu que cumpre a lei, que prega a lei, que vive debaixo da lei, você é dos principais dos judeus, você tem um profundo conhecimento, isso aí não vai servir para nada, você não vai nascer de novo. Se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus. Olha a mentalidade de Nicodemos, olha lá. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha a mente humana, como tem dificuldade de captar as palavras espirituais. O que Nicodemos, ele entendia Gênesis 3, quando o homem pecou e morreu, ele sabia daquilo. Quantas vezes na sinagoga ele deve ter ensinado aquilo, mas ele não tinha visão daquela morte que havia entrado no homem, daquela perda da visão celestial que o homem teve, daquela visão que os olhos foram abertos para o mal que o homem teve ali também. Ele sabia da queda do homem, sabia, mas não sabia nada do novo nascimento. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno, olha, se reencarnar e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Então Nicodemos fala para ele: olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Eu sei que muita gente fala que essa água aqui é você ser batizado, mergulhado na água, sai e você é salvo. Mas essa água aqui não se refere à água de batismo. Isso aqui não tem nada a ver com batismo. Ah, pastor, mas ele falou, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Sim. Mas olha que Paulo fala o que é essa água em Efésios capítulo 3. Melhor, Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22 ele vai falar sobre a hierarquia da família, não é? Mas no versículo, hierarquia da família, mas no versículo, eu vou ler aqui, versículo 24, 25 e 26. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, na ótica de Paulo, a água aqui não é água de batismo. A água aqui é a palavra de Deus. Então, o que Jesus Cristo disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da palavra e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E agora ele mostra os dois nascimentos. Ele diz assim:
Versículo 6, o que é nascido da carne, olha lá, o primeiro nascimento, nasceu da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo é o que? Espírito. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, onde é que a pessoa nasce de novo? Ela nasce de novo naquilo que morreu, no Espírito. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo de verdade, quando Deus revela quem é Jesus Cristo a pessoa, essa fé que vem, que é um dom de Deus, que é trazida pela graça de Deus, brota no coração da pessoa, e ela crê em Jesus de verdade pela graça de Deus, ela nasce de novo, aquele espírito que havia morrido lá em Gênesis 3, que nós todos herdamos de Adão, nos é dado um novo espírito, a pessoa nasce de novo, e aquilo que eles perderam em Gênesis 3, nos é dado agora através do novo nascimento, é nos dado um espírito novo, e nós passamos a compreender Deus, a crer em Jesus Cristo, a entender o Evangelho da graça de Deus, nos é dado uma nova visão das coisas de Deus através do novo nascimento. Então Jesus falou o que para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino. E onde que a pessoa nasce de novo? Quando ela crê em Jesus, lá dentro dela, naquela parte que era morta, que nós todos herdamos de Adão, o Espírito Santo vem e gera ali um novo espírito. A pessoa acorda de um sono, ela nasce do Espírito, ela é Espírito. Você é mais que esse corpo. Você é um Espírito gerado pelo Espírito Santo, que habita nesse corpo. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Esse é o verdadeiro herdeiro de Deus. Esse é o verdadeiro chamado segundo o propósito de Deus. Entende isso? Então, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela acorda. O que é nascido da carne, o que nasceu da carne, vem da carne. É o nascimento que nós tivemos vindo do ventre da nossa mãe. Mas quando eu creio em Cristo, eu nasci do Espírito, eu sou o Espírito, meu Espírito acorda, aquilo que havia morrido em Adão, me é restituído, aquela imagem e semelhança de Deus, que Adão perdeu, me é restituída, me é dada agora, o verdadeiro Filho de Deus brota no meu Espírito, e agora então, eu passo a ser a nova criação, o Filho de Deus, um espírito novo. Você entende isso? Pastor, fala mais sobre isso. Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 36. Vamos lá, Ezequiel 36. E nós vamos ler ali. Esse capítulo aqui está falando sobre a restauração, que haveria um tempo que as coisas seriam restauradas. Tudo seria consertado. E entre muitas coisas que ele expressa aqui, e ele vai dizer assim no versículo 25 e 26, olha, isso aqui está escrito, eu não estou inventando. Ou melhor, versículo 26 e 27. Eu não estou inventando, isso aqui foi uma visão que Ezequiel teve e profetizou isso com um acontecimento que viria depois da cruz. Então diz assim, olha, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Agora ele vai tirar também de nós alguma coisa. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e os guardeis e os meus juízos observeis. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que haveria uma troca de coração. Quando ele se refere ao coração de pedra, foi aquilo que aconteceu com Adão. Ele morreu por dentro, morreu no espírito, se tornou escuro por dentro, transferiu esta morte para todos os seres que vieram dele.
toda a raça humana. Então Deus está dizendo que iria tirar esta coisa de morte de dentro de cada um de nós, e iria nos dar um coração, um espírito novo, um coração novo, tiraria aquilo que morreu, e nos daria um espírito novo. Olha, eu estou lendo aqui para você, olha lá, vou ler de novo, versículo 26 de Ezequiel 36, vou recapitular, isso aqui é uma palavra profética, que aconteceria depois da cruz, lá na ressurreição de Cristo, com a vinda do Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele diz: dar-vos-ei coração novo. Então veja bem, se ele está dizendo que vai dar coração novo, é coração novo. Olha lá, e porei dentro de vós espírito novo. Então ele nos dará um novo espírito. Significa que aquilo que Adão perdeu é substituído, é um novo espírito. Tirarei de vós o coração de pedra. O que é um coração de pedra? Aquele estado interior endurecido pelo pecado, aquele estado interior em trevas que nós herdamos de Adão. E porei dentro de vós um coração de carne, uma nova sensibilidade vai acontecer dentro de cada um de nós, um espírito novo, um coração novo. E depois ele diz uma outra coisa: porei dentro de vocês o meu espírito. Aí já não é o espírito humano, é o Espírito Santo. E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis e os observeis. Ele que vai fazer que nós andemos, guardemos e observemos. Então, quando eu creio em Cristo, Nicodemos não entendia nada disso. Quando eu creio em Cristo de todo o meu coração, eu nasci do alto. Deixa eu voltar lá para João capítulo 3. É meu segundo nascimento. O primeiro nascimento qual foi? Quando eu vim do ventre da minha mãe. Eu nasci com a herança de Adão, morto, estragado, destruído, espírito morto. Entende? Você entende por que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido? Você entende por que nós dizemos Jesus Cristo é o meu Salvador? Porque Ele veio salvar essa raça que estava caída, não é? Se nós fomos salvos por Ele, é porque nós éramos perdidos, porque senão não precisávamos ser salvos por Ele. Ele não veio aqui só para nos salvar da carne, o problema era imenso no Espírito. Então Ele veio nos dar um Espírito novo, e veio nos salvar, porque todos nós, mesmo depois da cruz, ainda estávamos perdidos. Eu sei que alguém pode discordar disso, mas eu não estou ligando para isso. Então, olha lá os dois nascimentos, versículo 6 de João 3. O que é nascido da carne é carne. Quando eu nasci da minha mãe, eu nasci com o espírito morto, com uma alma destruída, com o corpo do pecado que vai morrer, viciado no pecado, todo estragado. Nasci assim. Mas quando eu nasci do Espírito, que eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, que foi me dado um espírito novo, um coração novo, eu nasci do Espírito, sou Espírito. Aí está a nova criação. Onde está a nova criação? A nova criação está no Espírito. É a imagem e semelhança de Deus que foi perdida em Gênesis 3, Deus através de Cristo me traz agora, me restitui um espírito novo, me restitui a sua própria imagem e semelhança que havia sido perdido lá em Gênesis 3. Por isso que eu digo, não basta só falar, estou na graça, gostar do Evangelho da graça, condenar todo mundo que está debaixo do evangelho da lei, criticar, né? Eu também faço muito isso. Mas Paulo disse, nem a circuncisão é alguma coisa. Foi Paulo que disse, não sou eu. Paulo era o pregador do evangelho da graça de Deus? Claro, eu só prego as cartas de Paulo aqui direto. Paulo foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis? Foi. Mas foi Paulo que disse isso. Nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. O que vale no meio de tudo isso é ser a nova criatura,
é ser a nova criação. Por isso que eu digo, tem muita gente que veio para o Evangelho da Graça de Deus porque achou bom, achou bonito, mas não é a nova criatura, não nasceu do alto, ele só optou por isso, gosta porque condena muita coisa do sistema, né? Somente quando se fala que o dízimo acabou, de fato o dízimo acabou na cruz. Eu sou um defensor de que o dízimo acabou na cruz, mesmo que ele foi estabelecido por Deus antes da cruz. A circuncisão também foi estabelecida antes da cruz, quando ainda nem havia lei, e os dois não passaram pela cruz. Mas é que ele gosta de ir contra essas coisas, então ele vem para o Evangelho da Graça de Deus, porque essas coisas alegram a carne dele. Mas tem muita gente no meio do Evangelho da Graça de Deus que não tem a nova vida, ele só optou pelo Evangelho, porque você vê os escritos dele, as coisas que eles falam, é prova que a nova criatura não está lá, porque se estivesse não falariam tamanhas besteiras, não ficariam brigando um com o outro. Vocês entendem isso? Não ficariam só condenando, não pode falar essa palavra, não pode falar aquela palavra, quem está na graça não pode falar assim, se fizer assim é uma palavra que está antes da cruz, brigando por palavras, né? Aí você olha, deixa eu brincar com você olha as igrejas que falam que estão em graça, todas elas têm símbolos, é cruzinha, é uma coisinha redondinha, é uma espada. Onde Paulo pôs algum símbolo em qualquer coisa da igreja? Na Igreja da Graça de Deus não precisa símbolo nenhum, não precisa bandeirinha, não precisa passarinho, não precisa espada, não precisa um mapinha do mundo, não precisa de nada disso, isso é tudo coisa da carne, da mente humana. Não precisa de águia. Não seria isso também uma coisa da carne? Não precisa de nada dessas coisas. Muita gente que está no Evangelho da Graça de Deus não nasceu do alto, ele gosta só do Evangelho porque condena as coisas que ele era escravo, mas ele não tem visão ainda do que é o reino de Deus. Você entende isso? Então onde começa a nova criação que Paulo disse? Olha, a circuncisão não serve para nada, e também a incircuncisão, o que vale é ser uma nova criatura. Então a verdadeira nova criação, a igreja verdadeira, os chamados, os eleitos, são aqueles que nasceram do alto, é a nova criação, que não depende mais de regrinha, né? Mesmo o Evangelho da Graça tem um monte de gente pondo um montão de regras, gente. Você entende? Por isso que eu não chego aqui e falo, vocês, é isso, virou um mantra agora. Vai falar com as pessoas, tem que falar que ela é abençoada, que falar que ela é isso, falar que ela é aquilo, falar que ela é um mantra. Se ela é abençoada, ela já sabe que você precisa ficar repetindo a mesma coisa. Entende isso? Virou um mantra da graça de Deus. Então veja bem, o que vale na ótica de Paulo é ser a nova criação. E eu te pergunto, com todo respeito, você já nasceu do alto, você está enxergando, você está vendo o que é Evangelho da Graça de Deus, você está vendo quem é Jesus Cristo, o que foi feito na cruz. Você está enxergando isso? Você está enxergando o que é esse Evangelho da Graça de Deus? Se você está, graças a Deus, que você faz parte da nova criação. Você entende o que eu estou dizendo? Olha aqui para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não estou aqui com leviandade. Eu não estou aqui interessado em que você mande alguma oferta para mim, se bem que eu precise. Eu não estou aqui interessado nessas coisas. Eu não estou interessado que o meu canal cresça. Eu não estou interessado nessas coisas humanas, nesta carne. Não estou interessado. O que me interessa é que você se torne, pelo Evangelho da Graça de Deus, a nova criação. Que tenha um espírito novo, que é nascido do Espírito e é Espírito. Então essa nova criação são os chamados de Deus. É a igreja verdadeira onde ninguém tem controle. Entende isso? Isso só acontece
pelo Evangelho da graça de Deus, pela fé, que é um dom de Deus, não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Entende isso, minha irmã querida, minha irmã, meu irmão amado, gente preciosa. Eu sei que isso vai ter efeito na sua vida. Eu sei que isso vai despertar você para uma nova visão. Eu sei que você que aconteceu isso dentro de si, passou a enxergar uma coisa que nunca havia enxergado. A nova criatura nasceu dentro de você. Você tem prazer em ser cristão, tem certeza da salvação. O Evangelho da graça é a coisa mais rica e preciosa. Você se tornou, vou usar o termo simples, apaixonado, amante do Evangelho da graça de Deus. Você ficou tão vivo, saiu da religiosidade. Aconteceu isso com você. O que vale na ótica de Paulo é ser uma nova criação. E esse é o meu objetivo. Que você seja a nova criação. Quando isso acontece, o que é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo é o quê? Espírito. O que Ezequiel 36 diz? Dar-vos-ei espírito novo. Dar-vos-ei um coração novo. E isso acontece somente depois da cruz. Vamos para outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler aquela declaração gloriosa do apóstolo Paulo, 5,17. Versículo 16 também. Não, vamos ler desde o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, olha lá. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, quando Cristo foi para a cruz e morreu, todos nós estávamos incluídos naquela morte. O nosso velho homem foi com ele crucificado, acabou lá. Ele morreu por todos, para os que vivem. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tudo isso aqui é o texto. Agora ele fala, assim que nós daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conheçamos Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Agora ele diz, e assim se alguém está em Cristo, você está em Cristo, está, você é uma nova criação, uma nova criatura. Você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então o que ele está dizendo? A ninguém olhemos e conhecemos mais segundo a carne, porque tudo que era segundo a carne acabou na cruz. Tudo aquilo está morto, ainda que a carne esteja em atividade nos dias de hoje. Mas aquilo que Cristo já fez na cruz, ela já destruiu o mundo da carne com a sua culpa e condenação. Ali na cruz do Calvário. Só que nós vivemos na carne e pelo Espírito temos que administrar essa carne até o último dia de vida desta carne. Então nós temos que ter aquela visão espírito. A ninguém conhecemos mais segundo a carne. Depois ele diz, e assim se alguém está em Cristo. Lembra de Romanos 8:1? Se alguém está em Cristo, agora pois nenhuma condenação existe para quem está em Cristo. Então quando nós nascemos do alto, nascemos de novo, nós somos postos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação, surgiu a nova criação. A nova criação, ela vem através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ninguém nascia do alto de novo na velha aliança. A lei não tinha poder de fazer isso. Mas quando Cristo quitou a lei na cruz, ressuscitou, estabelece a nova aliança. Então agora na nova aliança, nós podemos nascer do Espírito, receber um Espírito novo, nascer por dentro, nascer do alto, ou ter o Espírito despertado, quer queira como você entenda. Então Paulo fala, se alguém está em Cristo, nós estamos em Cristo.
Agora nós somos uma nova criação. O nosso passado, as coisas velhas, tudo se passou e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A nova criatura agora está enxergando o Evangelho. Se despertou para um mundo invisível, sobrenatural. Tem uma visão de Jesus Cristo glorificado, que foi preencher todas as coisas nos céus. Vamos ler isso aqui para você entender. Efésios capítulo 4, está dizendo: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Que quando Jesus se esvaziou, muitas coisas se esvaziaram lá no céu. Quando ele veio se encarnar, muitas coisas se esvaziaram lá nos céus, pela ausência dele lá, porque Jesus Cristo é Deus que se encarnou, você sabe disso. Mas depois que ele se ressuscitou, ele voltou para ocupar todo aquele espaço que só ele poderia preencher nos céus. Ele voltou para encher todas as coisas e completar todas as coisas que ele havia deixado lá. Vou ler de novo. Subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, eu passo a enxergar, eu sou uma nova criação, o Evangelho passa a brilhar para mim, eu entendo a linguagem de Paulo. O que eu nunca tinha entendido, eu começo a entender. Eu só vivia de história do Velho Testamento. Na igreja que eu estava, tudo que se pregava era Velho Testamento. Mas ninguém me ensinava as cartas de Paulo, porque ninguém enxergava isso, estava todo cego para as cartas de Paulo. Mas a nova criatura, quando acontece isso, ela se cansa da história do Velho Testamento, ela entende com facilidade que a lei acabou na cruz, que os sacrifícios acabaram na cruz, ela entende com facilidade que a velha aliança acabou, e que a nova começou, ela entende tão facilmente isso. Ela começa a enxergar o Evangelho da graça de Deus, aquela parte dos olhos que foram cegadas em Adão, lá no começo se abre, e você começa a ver um mundo diferente, uma visão diferente da Bíblia, uma visão do Evangelho da graça de Deus. Você fica emocionado quando você entende coisas do Evangelho da graça de Deus, né? Dá uma sede, uma fome do Evangelho da graça de Deus. Você rompe com os cativeiros da religião, não quer mais saber. Quem está lá não entende o que aconteceu com você, vão falar que você se desviou, é desigrejado, não vai mais na igreja. A primeira coisa que eles vão falar: volta para a igreja, irmão. Mal eles sabem que você é igreja e saiu daquilo que não era igreja. As coisas eram se passaram, tudo se tornou uma coisa nova, tudo se fez novo. Você entrou na liberdade do Evangelho da graça de Deus. Não é mais religioso, não está mais escravizado no evangelho de lei. Será que você entende isso? Será que isso aconteceu dentro de você? Era essa visão que Paulo tinha da nova criação. Da nova criação, você entende o que eu estou te dizendo? Então vamos voltar lá para Gálatas, capítulo de número 6. Olha, eu vou ler o que Paulo disse. Eu não sou um pregador da graça que prega só alguns textos e pula outros que mostram um outro ângulo da coisa. Não, eu não estou aqui com as cartas de Paulo na mão para falar só os pontinhos que me interessam. Eu tenho que explanar ela de uma forma total. Então Paulo disse isso. Paulo, ele disse isso, olha, longe de mim, Gálatas 6, 14 e 15, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se gloriava na cruz, entende? Aí ele fala o que ele entendeu da cruz. Na cruz, ele morreu para o mundo religioso, ele morreu para a velha aliança, morreu para o passado. Estou crucificado para o mundo, e o mundo, tudo aquilo que era religioso, morreu para mim.
Depois ele diz, olha, pois nem a circuncisão, viver debaixo da lei, e nem a incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, que está livre da lei, você entende isso? É alguma coisa, ele está dizendo que ainda essas duas coisas não são nada. Foi ele que disse isso, está aqui, Gálatas 6,15, abre a tua Bíblia, veja se eu não estou dizendo isso, não está aqui escrito que Paulo disse. Mas ele diz o quê? O que vale é ser uma nova criação. O que vale é ser a nova criatura, é ser a nova criatura. Então, se você é nova criatura, oh, que coisa maravilhosa. Tudo se passou. Tudo se acabou. Deus só lida com a nova criação. Deus só lida com a nova criação que está depois da cruz. Deus não trata com mais nada antes da cruz, porque tudo aquilo já teve um fim na morte de Cristo na cruz. Se você é a nova criatura, é isso que vale na ótica de Deus, é isso que valia na ótica de Paulo. E assim nós vamos terminando esta palavra por aqui. Foi um prazer muito grande estar com você, minha irmã preciosa, meu irmão querido. Eu tenho plena convicção que essa palavra vai produzir efeito no teu espírito. Eu vou me despedindo de todos vocês, declarando isso. Que a tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.